Saudações alunos e alunas do curso de Cálculo 3 ou Cálculo Diferencial Integral 3. Vamos falar agora do teorema fundamental das integrais de linha, tá? A gente consegue copiar o teorema fundamental do cálculo também para integrais de linha, desde que a gente saiba que o campo você tem um campo conservativo. Essa é a seção 16.3 do livro seção 16.3 do livro do James Stewart, tá? Esse livro que a gente está usando, o PDF está disponível para vocês. Bom, então a gente sabe, né, que o teorema fundamental do cálculo fala que quando você integra uma derivada, você vai fazer a diferença da função f nos extremos, né? Seria uma espécie de uma fronteira, né? Aqui você também vai copiar esse teorema aqui para campos conservativos. Se você sabe que o que você faz assim, o teorema é o seguinte: seja C uma curva lisa dada pela função vetorial r de t no intervalo de a até b, e seja f uma função derivável de duas ou três variáveis, não importa, tá? Cujo vetor gradiente é contínuo em C. Então, a integral de linha do gradiente de f escalar com dr, essa integral de linha aqui, ela é a f de r de b menos f de r de a. Ou seja, você faz a variação nos extremos apenas. E o teorema 2 nos diz que podemos calcular a integral de linha simplesmente por uma substituição, né? Veja que o campo que tem essa propriedade aqui, ó, se você tiver um campo F que é conservativo, aí você pode de fato fazer essa conta. Mas se ele não for conservativo, aí não tem como, né, aplicar esse resultado aqui. Precisa ser um campo conservativo. Ele só leva em consideração os extremos. Isso tem toda uma interpretação na física. Olha aí, uma demonstração desse resultado, ele pode ser feito diretamente aí dessa simples equaçãozinha aqui, olha só. Fazer essa conta é fazer essa conta, né, pela definição. Aí você vai fazer essa conta, a gente já viu que aqui, ó, a gente vai fazer uma em relação a x, uma em relação a y e uma em relação a z, né? Fazer esses produtos escalar. Você faz o f, né? O f deriva em relação a x, deriva em relação a y, deriva em relação a z, faz escalar com r' de t, que é dx, é o x', o y' e o z'. Faz essa conta, vira essa derivada. A gente sabe pela regra da cadeia, né, que essa conta nada mais é do que a derivada de f e r de t. E aí, aqui a gente está com uma função de uma variável, usar o teorema fundamental do cálculo e garante que isso vai ficar f de r de b menos f de r de a. Olha só que simples, né, essa demonstração. Aqui você tem um exemplo bem direto. Você tem esse campo, aí você sabe que esse campo é o campo gravitacional, a gente sabe que ele é conservativo. Se ele é conservativo e é dado por esse é o potencial dele, né? Você calcula o trabalho através dessa expressão. Essa expressão, aí você sabe que ele é conservativo e esse é o potencial. Aí você faz f da diferença, tá? Portanto, isso significa assim, um campo ser conservativo nesse seguinte, no trabalho, diz para você que o trabalho realizado, né, para campos conservativos,
ele independe do caminho que você toma, né? É bem interessante isso. E é o próximo assunto, ó. Olha aqui, independência do caminho. Suponha que você tenha C1 e C2 curvas lisas, né? Que tem o mesmo ponto inicial A e o mesmo ponto final B. Eles começam e terminam nos pontos respectivamente iguais, né? Os mesmos, né? Eles têm o mesmo ponto inicial e também coincidem no ponto final. Aí ele garante o seguinte. Deixa eu me ver aqui. Em decorrência do teorema 2, né, nós sabemos que os campos aqui conservativos são sempre iguais, né? Esses campos que são conservativos são sempre iguais. Então o gradiente dessa função ao longo de C1 e C2 é o mesmo. Isso é sempre que a função for, o gradiente for contínuo, né? Tá? Tem as hipóteses. Em outras palavras, a integral de linha de um campo vetorial conservativo depende somente das extremidades da curva. Tá? Em geral, se f for um campo vetorial contínuo com domínio D, dizemos que a integral de linha é independente do caminho se essa conta aqui, ó, do caminho é essa integral de f dr ao longo do caminho C1 e ao longo do caminho C2 coincidirem para quaisquer curvas C1 e C2, que têm os mesmos pontos iniciais e finais, respectivamente. Com essa terminologia, nós podemos dizer que integrais de linha de campos vetoriais conservativos são independentes do caminho. Ou seja, não importa o caminho que você fizer, se você fizer usando qualquer parametrização ali, ao longo de uma curva, não importa, sempre o resultado vai ser o mesmo. Tá? Você pode ir ao longo de uma curva, de um círculo, de uma reta, de um arco de elipse, não importa, a conta sempre vai dar o mesmo resultado. Isso é bem interessante saber essas informações, né? Uma curva é dita fechada se o seu ponto final coincide com o seu ponto inicial. E se f é independente do caminho, e se é uma curva fechada, podemos escolher quaisquer dois pontos A e B sobre a curva C e olhar C composta de um caminho C1 de A até B, seguido de um caminho C2 de A até B. Bom, o que acontece é assim, ó. Se você faz esse teorema aqui, ó. Se você tem uma integral que independe do caminho, ou se, por exemplo, campos conservativos, quando você vai fazer uma integral, né, de uma curva fechada, tá? Como essa conta aqui vai depender só do ponto dos mesmos pontos, né, aqui do ponto inicial e final, e se eles coincidirem, a integral vai dar zero. Sempre a integral dá zero. E aqui está dizendo assim, se ela é independente do caminho, então a integral dá zero para qualquer caminho. E se a integral dá zero para qualquer caminho em D, essa conta é independente do caminho. Então tem essa equivalência. Para campos conservativos em particular, sempre que você vai fazer a integral de curvas fechadas, você vai ter uma integral dando zero. Não precisa nem fazer a conta. Essa informação é bem útil, né? Olha aí. Teorema 4. Suponha que F seja um campo vetorial contínuo sobre uma região aberta conexa. O que é esse conexo? Esse conexo significa que sim, ele é formado só por um pedaço. É um pedaço só, não é dois pedaços assim. Isso aqui não é conexo, isso aqui é conexo. É uma bola, uma elipse, né? Uma forma desse jeito aqui. É um conjunto conexo. Aí, suponha que F seja um campo vetorial contínuo sobre uma região aberta conexa D. Se essa integral aqui, né,
ela for independente do caminho D, então o campo vetorial é conservativo. Você garante que o campo é conservativo. Se você tiver essa hipótese, essa conta aqui independe do caminho sempre? Sim. Então ele tem, ele é conservativo, ou seja, tem um potencial que quando eu derivo da AF. A demonstração eu não vou fazer não, tá? Eu não quero me estender muito nesse assunto não. Mas aqui a gente tem o seguinte teorema. Se F um campo F de XY dado por P e Q, P na direção I e Q na direção J, é um campo conservativo, onde P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas, em um domínio D, então em todos os pontos de D nós temos que a derivada de P em relação a Y é igual à derivada de Q em relação a X. Isso é direto do teorema de Schwarz, né? Tá aqui, é de Schwarz, Clairaut, né? Clairaut. Esse teorema aqui, que as derivadas parciais, né, são iguais. E aqui tem uma espécie de uma recíproca, tá? Que se você tiver o campo vetorial, né, satisfazendo essas equações aqui, né, essa condição, então ele é conservativo. Bom, aqui ele quer saber qual é a função. Esse exemplo é bem interessante, que você supõe que você tenha essa função, e aí você quer saber se essa função ele te gera um campo, um potencial, né? Você quer saber se ele é derivada de alguém. Determine a função f, que ele é o gradiente de alguma função. Se existe uma função que tem essas condições, então você tem esse sistema aqui para resolver, né? Essas três condições. Bom, aí você vai integrar o f em relação a x. Você vai ter então x, integrando em relação a x ou y ao quadrado, você vai ter x y ao quadrado, que é constante vezes x, né? Mais uma função aqui que depende de y e de z. Não sei, porque elas são constantes. Quando eu derivo isso em relação a x, eu tenho zero. Bom, aí o que eu faço? Agora eu pego essa função e derivo em relação a y. Fazendo isso, você vai ter 2xy, g, aqui a anotação está errada, tá? Aqui é g de y, tá? gy, derivando em relação a y. E aí vem que gy vai ser elevado a 3z. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, que f de y derivado em relação a y é 2xy exponencial de 3z. Portanto, essa parte aqui que fica, né, elas têm que ser iguais, porque aqui a primeira parte está igual, então a segunda parte tem que ser igual. Essa expressão é exponencial de 3z. Quando nós integramos essa função em relação a y, né, lembra que não tem x não, é só y, né? Você vai ter y exponencial de 3z mais uma função h que depende, aí você chamou de h, que depende de z. Agora, nós já sabemos então que essa função, ela fica com essa cara. Agora temos que derivar ela em relação a z. Quando a gente deriva em relação a z, você vai ter 0, aqui vai ser 3y exponencial de 3z mais a derivada h' de z, né? Assim, e aí eu olho para a derivada, né? Essa expressão. Veja que ela derivada de f de z dá só essa expressão, ou seja, essa expressão tem que ser zero. Se essa expressão tem que ser zero, é porque ela é constante, ou seja, ela é igual a uma k.
uma constante K. Portanto, existem várias funções que podem que podem ser potencial para a função para o campo f grande. Qualquer K que você coloca aqui, essa família de funções. Muito bem. Aqui tem um resultado de conservação de energia, né? Então o trabalho ele depende só dos pontos iniciais e finais. Nessa parte termina aí a sessão. Aqui vai falar do teorema de Green, mas eu ainda vou deixar para o próximo vídeo.